Você que reside no estado de Pernambuco e deseja realizar o planejamento sucessório ou possui algum débito sob herança de bens móveis e imóveis, já pode aderir ao programa do governo do estado. O Programa de Recuperação de Créditos Tributários para o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos prevê redução de até 100% de multa e juros, conforme período de adesão e parcelamento em até 36 meses. Pouco conhecido por parte da população, o ICD é o imposto estadual devido por quem recebe bem móvel ou imóvel, ou direito em razão da morte do antigo proprietário, e por quem recebe uma transmissão gratuita, uma doação. Por isso, está diretamente relacionado com o planejamento sucessório. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Sandro Patrício. Ele é especialista em planejamento patrimonial e sucessório e vai nos explicar como funciona o programa. O planejamento patrimonial e sucessório nada mais é do que você organizar o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida e transformar isso, tirando esse patrimônio da pessoa física, do seu CPF, e levar para uma empresa. Por quê? Assim você fazendo, você vai evitar que no futuro os seus herdeiros tenham que abrir inventário. O inventário que essa figura jurídica brasileira, seja extrajudicial ou judicial, é um tormento para os herdeiros. Além de ser um elemento jurídico que se gasta muito dinheiro, quer seja com advogados, com cartórios, com taxas, com despacho de documentos e com impostos, porque quando se falece, os herdeiros terão que pagar impostos para o Estado e impostos para o governo federal, para a União, na medida em que precise vender algum bem. De maneira que você fazendo o planejamento patrimonial e já trazendo os seus futuros herdeiros para a composição dessa empresa, doando as cotas societárias, você fará em vida a sucessão e prevalecendo todos os direitos, todo o comando sobre esse patrimônio enquanto vida você tiver. Em síntese, é isso o planejamento patrimonial e sucessório. Como funciona o ICD no Brasil e no estado de Pernambuco? A Constituição Federal prevê que dá poderes para os estados cobrarem sobre o inventário, sobre o patrimônio após a morte, percentuais de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, que pode ser cobrado numa alíquota máxima de 8% sobre o valor de mercado daqueles bens que o falecido deixou. Então, os herdeiros terão que pagar 8%. E o ICD, tirando a causa-morte, é o imposto da doação, digamos assim. Então, em vida, quando você doa algum bem, você também se submeterá a esta alíquota que pode ir até 8%. Essa é a cota máxima que a Constituição prevê. Alguns estados cobram menos, outros cobram mais. Pernambuco, por exemplo, onde nós estamos, aqui em Petrolina, ele cobra, quando supera uma faixa ali de 400 e poucos mil reais, 493 mil reais de patrimônio, que é muito comum. Qualquer pequena residência hoje já vale ali 400 e poucos mil, 500 mil, 600 mil. Isso aí já se enquadra no pagamento de 8% sobre o patrimônio. Então é preciso que os futuros herdeiros e os patriarcas, as matriarcas, os patrimonialistas, os donos de patrimônios entendam isso, que quando eles falecem, os seus sucessores terão que pagar 8% sobre o valor do bem. Isso é uma preocupação que pode ser revertida de forma preventiva através do planejamento patrimonial e sucessório. Como funciona o programa lançado agora no estado de Pernambuco? O governo de Pernambuco, conforme eu falei, inclusive é um dos que mais taxa o contribuinte quando da morte ou quando da doação dos bens. Ele, talvez por uma deficiência de caixa, porque passa o governo, dificuldade financeira, agora em 1º de março, ele baixou uma lei complementar que traz um programa de recuperação tributária. Ou seja, aquelas famílias que tiveram seus entes queridos, que faleceram
até 31 de dezembro de 2021 e que ainda não abriram o inventário, porque a lei diz que o inventário deve ser aberto logo após o falecimento, e isso, se não for recolhido o imposto sobre a transmissão da causa-morte do falecido para os herdeiros e recolher aos cofres do Estado essa alíquota pesada, dentro de 60 dias do falecimento, os herdeiros incorrerão em pagamento de multas e juros. Então, o governo, para incentivar aquelas famílias que ainda não abriram os inventários, está a partir de agora, 1º de março de 2022, agora, fresquinha, a lei passou a vigorar, onde ela foi aprovada no final de 2021, passou a vigorar agora, e essa lei, ela diz o seguinte: você se apresentando agora até 31 de março, você vai ter redução de até 100% da multa e juro sobre aquele imposto que deveria ter sido recolhido ainda no ano passado ou até fevereiro desse ano, caso a pessoa tivesse falecido ali em dezembro aproximadamente. De maneira que, além da redução de multa e juro, poderá também ter um parcelamento de até 36 meses para pagar. O importante é que você, que tem algum membro da família que faleceu até 31 de dezembro de 2021, que procure urgentemente se assessorar de um advogado que possa lhe orientar quanto a fazer esse trabalho e se beneficiar desse desconto que é de até 100% das multas e juros. Precisa ter um grande patrimônio para se fazer o planejamento familiar, patrimonial e sucessório. Quem pode fazer esse planejamento? Como funciona? A doação, não só de bens, como imóveis, mas também de imóveis. Então, você pode doar dinheiro, você pode doar uma bicicleta, você pode doar um carro, você pode doar um barco, você pode doar uma casa, um terreno. Então, a doação, ela pode ser feita entre pessoas e isso é tributado, assim como o imposto da causa-morte, na mesma faixa de alíquota. E aí, esse programa de recuperação tributária, ele não contempla apenas a recuperação daqueles que estão em atraso, que eu acabei de citar, da questão da causa-morte. Ele também traz um benefício muito grande para aqueles que querem fazer doação. Ele abriu uma janela aí muito boa até 30 de junho para quem quer doar para seus sucessores, seus futuros herdeiros, agora. Então, por exemplo, hoje, antes desse programa de recuperação, que passou a vigorar em 1º de junho, até a semana anterior, a 1º de março, aliás, quem fizesse a doação de algum bem até 246.552, pagaria 2% para o estado de Pernambuco. Com esse programa que está vigorando de 1º de março a 30 de junho deste ano, você pagará apenas 1%. O que o senhor recomenda para estar discutindo com as famílias, os pais com os filhos com os pais e seus sucessores? O que a gente sempre recomenda é fazer conta. Fazer conta porque a grande verdade, uma família comum hoje que tenha um bem, por exemplo, de R$1 milhão, tem apenas uma casa de R$1 milhão, se falecem os patriarcas e deixa esses herdeiros para resolver isso via inventário, vai ter uma demora muito grande no processo, um desgaste muito grande temporal, vai ter um dispêndio financeiro muito grande no aspecto de despesa com cartórios, de despesa com tramitação de documento, com despacho de documentos, certidões, despesa com advogado e a despesa com o governo do estado com recolhimento do imposto da causa-morte. E o que acontece na prática? Esses impostos da casa, um imóvel de R$1 milhão, 8%, como eu falei, porque ele vai se enquadrar na cota acima de 490 e poucos mil reais, então vai se enquadrar em 8%. Só esse imposto, que tem que ser recolhido dentro de 60 dias após a morte, dá R$80 mil. Normalmente, na prática, o que a gente observa, a família que deixou apenas um imóvel de R$1 milhão, os herdeiros, um filho, 2 filhos, eles não têm esses 80 mil disponíveis. Então, eles já vão ter ali que, além de 80 mil para pagar para o governo, além das despesas de cartório, advogado que cobra ali em média pelas tabelas da OAB, 7% do valor do inventário, R$70 mil.
ele tem que pagar 15% de ganho de capital para o governo federal sobre essa diferença de 500 mil. Quando você soma tudo isso, o que ele deixou de receber no imóvel que valia 1 milhão e ele só recebeu 700. Quando ele acrescenta despesa de advogado, despesa do imposto de 8%, 80 mil para o Estado, despesa de 75 mil para o governo federal, cartório, despacho, ele poderá perder mais de 50% desse patrimônio. Os herdeiros só vão botar no bolso alguma coisa em torno de 470 e poucos mil reais. Então isso é o que a gente diz na prática, que é fazer com que os seus filhos, seus herdeiros, caiam de padrão de vida. Porque agora se você deixou 2 filhos, cada um só vai ter 200 e poucos mil. E aquele patrimônio de 1 milhão esfarelou, sumiu. Se você fizer o planejamento patrimonial e sucessório em vida, você vai conseguir planejar, ter um gasto infinitamente menor. Suponhamos que você gaste agora aí 80 mil reais no total, com advogado, com taxas, com tudo, e você vai assim falecer e deixar tranquilidade para os seus herdeiros que vão continuar com aquele patrimônio. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.